Oi pessoal, mais um vídeo sobre gestão de tempo. No último vídeo a gente destrinchou ali as tarefas, definindo quais são importantes, quais são urgentes, eliminando aquelas tarefas mais circunstanciais da nossa rotina. E nesse vídeo agora eu vou mostrar como gerenciar todas essas atividades dentro do nosso dia a dia. Um dos maiores erros, um dos erros mais comuns que eu vejo muita gente cometer é colocar um monte de tarefas em um único dia. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho 20 tarefas para serem realizadas. Aí eu olho e falo assim, nossa, amanhã é segunda-feira, eu vou colocar essas 20 tarefas para serem feitas aqui na segunda. E o que acontece? A gente acaba tendo uma overdose de atividades para serem realizadas, logo você não consegue realizar tudo naquele dia e assim você se sente frustrado ao final do dia. Um dos melhores jeitos para combater isso e poder se sentir realmente produtivo, realizando mais em direção àqueles seus objetivos, realizando mais em direção a construir o futuro que você deseja, é conseguir distribuir em diferentes dias da semana aquelas tarefas e principalmente de acordo com a sua rotina. Como que a gente vai fazer isso? Vou dar um exemplo prático. Você pode, por exemplo, dividir aqui entre manhã, tarde e noite, ou seja, você define quais são as atividades que eu vou fazer no período da manhã, quais as atividades eu vou fazer no período da tarde, quais as atividades eu vou fazer no período da noite e principalmente planejando dias para frente, seja pelo menos 3 dias para frente. O ideal seria fazer um planejamento semanal, ou seja, sabendo tudo que você vai realizar naquela semana antes da semana começar. Se você tirar ali uma horinha no único dia da semana, por exemplo, a primeira hora da segunda-feira para planejar toda a semana, você vai ver quanto tempo você economiza dentro dessa sua semana. E eu vou mostrar aqui na prática um pouquinho de como isso funciona. Vou definir manhã, tarde e noite. Depois que eu definir manhã, tarde e noite, eu defino quais são as minhas tarefas de rotina. Vou dar um exemplo, o que toda segunda-feira geralmente eu costumo fazer? Eu costumo toda segunda-feira de manhã é dia de atendimento. Então eu deixo a segunda-feira de manhã para atendimento e a primeira hora da segunda-feira para planejamento do dia. À tarde, por exemplo, é dia de gravação de vídeo na segunda-feira. Então eu sei que toda segunda-feira é dia de gravação de vídeo, por exemplo. E aqui à noite eu posso ir no finalzinho da tarde aqui fazer uma atividade física, uma caminhada. Isso eu coloco como rotina, no sentido, se eu sei que essa caminhada eu faço todos os dias, é um desejo que eu tenho de fazer todos os dias, eu coloco ela duplicando nos dias seguintes também. E aí eu sei, se aqui foi o dia de gravar vídeo, eu não preciso ficar cansando a cabeça pensando, nossa, quando eu tenho que gravar aquele vídeo de novo. Uma das coisas que mais cansam a gente é ficar pensando nas coisas que a gente tem que fazer, sem saber quando exatamente vai fazer, ou sempre tendo o que fazer. Vou dar um exemplo, se eu não tivesse definido, pré-definido, que na segunda-feira à tarde é o dia de gravação de vídeos, consequentemente, eu fico com aquilo na minha cabeça todos os dias. Nossa, que dia que eu vou gravar? Nossa, eu gravei isso aqui, mas que dia que eu vou gravar de novo? E aí eu economizo tempo. E uma estratégia legal é reunir tarefas parecidas em um mesmo horário. Vamos supor que eu tenho que gravar os vídeos na segunda tarde. E na segunda tarde eu posso aproveitar e gravar, por exemplo, 5 vídeos, um vídeo por dia para a semana inteira, ao invés de ficar todos os dias parando e tendo que gastar aquele tempo para arrumar o tripé, arrumar a câmera, arrumar o áudio e depois fazer a edição de vídeo. Aqui, depois que eu acabei de gravar, eu posso já, quem sabe, encaixar a edição de vídeo no mesmo dia, para economizar tempo, já que eu já vou estar eu faço edição de vídeo no meu caso, muitas vezes com o celular mesmo, já que eu vou estar utilizando o celular, eu já aproveito e consigo ali eliminar tudo de uma vez só, as tarefas que são parecidas no meu caso. Você tem que achar quais são as tarefas geralmente que são parecidas no seu caso. Por exemplo, se você tem o costume de toda quarta-feira definir que vai ser o dia de você ir no supermercado, se você precisa passar na farmácia, e hoje é terça, você pode olhar, na quarta-feira eu vou no supermercado, eu posso aproveitar e pegar o que eu preciso ali na farmácia do supermercado ou na farmácia do lado, dependendo de como for, já que você vai ter que sair, se deslocar. Isso é o planejamento semanal. E outra, se você planejou o seu dia
sabendo que você tem outros dias para frente, você consegue dividir melhor as tarefas, as atividades, de forma a não ter muito peso sobre o que você precisa realizar. Assim você se sente mais produtivo. Uma sacada super legal é você planejar em média 50% a 70% do seu dia, deixar os outros 30% a mais. Por quê? Imagina, se eu acredito que eu vou gastar 2 horas para gravar um vídeo, tais vídeos, eu coloco que eu vou gastar por volta de 3 horas e 20 minutos, 3 horas e meia, quem sabe, porque aí eu tenho uma folga de tempo para aquele bloco. Quando eu faço isso, geralmente as primeiras vezes que a gente se planeja, a gente acaba acreditando que a gente vai fazer muito rápido aquela atividade. No geral, a gente acaba se atrasando mais e tendo que levar trabalho para casa. E para que isso não aconteça, o ideal é planejar ali, vamos dizer, 70%. Ou seja, se você acredita que você gastaria, se você planeja 7 horas de trabalho, provavelmente você vai gastar 10 horas de trabalho para realizar essas 7 horas. Isso, de acordo, inclusive tem o livro A Tríade do Tempo, super legal, que eu super indico, do Christian Barbosa. Ele compartilha essa sacada no livro dele, mostrando que é uma estratégia. Ou seja, se eu tenho um dia de 8 horas de trabalho, eu posso planejar ali por volta dessas 8 horas, se eu planejar pelo menos, vamos dizer, umas 5 horas, tá bacana. Ou seja, se eu tenho 8 horas de trabalho e eu quero me sentir produtivo, sabendo que eu estou realizando bem, eu planejo 5 horas, provavelmente eu vou ocupar as 8 horas, porque a gente tem essa tendência e à medida que você vai se acostumando, você pode ir ajustando melhor de acordo com a realidade. Mas para começar, planeja 5 horas para uma jornada de 8 horas, acredito que vai ser o suficiente para você se sentir produtivo, sabendo que você pode dividir as atividades. Por exemplo, o que eu vou fazer na parte da manhã? E defina qual o tempo que você vai gastar para fazer aquilo. Por exemplo, se eu vou atender um cliente, eu vou gastar 2 horas para atender esse cliente, ou seja, eu posso acordar por volta de 7h30 da manhã, até as 8 horas da manhã eu ter tomado café, estar aqui no escritório às 8h30, e de 8h30 às 9h30 eu vou fazer o planejamento semanal, às 9h30 eu começo o atendimento, e 9h30 até por volta de 11h30 eu fico em atendimento, num atendimento personalizado, às vezes com algum tipo de cliente, e depois ali eu vou almoçar. No almoço eu sei que de 11h30 até 1h é meu horário, até 12h30 é o meu horário de almoço. Às vezes estende um pouquinho, eu volto do almoço aqui, eu já sei que eu tenho que gravar vídeos, ou seja, eu tenho clareza, eu não fico perdendo tempo decidindo o que eu vou fazer. E eu sei que de 1h30 até, por exemplo, 3 horas, 1h30 de gravação, eu vou ficar gravando. E depois mais 1 hora fazendo pequenas edições ali. Então até 4 horas da tarde eu fiquei gravando. Depois de 4 horas da tarde eu acabo podendo fazer o relatório da sessão que eu fiz na parte da manhã, que eu tiro para fazer o relatório e enviar, responder os e-mails que eu preciso responder. Logo, aqui eu completei o meu dia até 5 horas da tarde, até 5h30 da tarde eu vou fazer, quem sabe, uma caminhada e eu completei a minha segunda-feira. Se eu tivesse colocado todas as atividades que eu tinha pensado em fazer, por exemplo, nossa, eu tenho que ligar para clientes, eu tenho que gravar vídeos, eu tenho que fazer a caminhada, eu tenho que comprar um móvel para o escritório, eu tenho que mandar imprimir apostilas, eu tenho que dar uma olhada no certificado do treinamento que eu vou ministrar e por aí vai. Na hora que vê, a segunda-feira foi consumida e eu não realizei aquilo que eu precisava realizar. Logo, eu posso definir, o dia do certificado, da apostila e tal, pode ser na terça, por exemplo. Eu defini o futuro. Se eu sei que aquilo vai acontecer terça, se eu sei que vai acontecer depois quarta e assim por diante, o que vai acontecer, eu não fico cansando a minha cabeça antes do tempo. Então essa é uma sacada super, super legal, extraordinária, que você pode aplicar inclusive agora. Faça o seu planejamento semanal simples como esse aqui. Você vai colocar segunda, terça, quarta e assim por diante, definindo até quantos dias você deseja planejar. Pode ser de segunda a sexta, quem sabe de segunda a sábado. Se você está querendo acelerar mais o crescimento do seu crescimento, dependendo, você pode planejar até domingo. Mas é interessante, mesmo nesse planejamento,
você colocar qual vai ser o seu tempo livre. Por exemplo, eu quero tirar o tempo livre na parte da noite. E outra, você pode destrinchar colocando como se fosse uma roda da vida distribuído dentro desse quadro. Como assim? Você pode definir onde eu vou colocar tempo aqui, de acordo com os pilares da sua vida. Para minha família, qual vai ser o tempo na semana que eu vou dedicar à minha família? Qual vai ser o tempo na semana que eu vou dedicar à minha saúde? Qual vai ser o tempo na semana que eu vou dedicar ao meu desenvolvimento pessoal, minha evolução? Qual vai ser o tempo na semana que eu vou dedicar ao meu trabalho, meu desenvolvimento profissional? Qual o tempo na semana que eu vou dedicar aos meus amigos? E assim por diante. Quando você consegue destrinchar, colocar ali os pilares da sua vida que são importantes, você consegue equilibrar tudo isso, colocando mais foco naquilo que você deseja se desenvolver mais. Quando você se der conta, você vai ver que você está produzindo melhor na semana, você consegue produzir melhor durante o mês, sabendo que você está caminhando mais rápido na direção daqueles objetivos que você quer construir para a sua vida, aonde você está colocando mais energia. E aí você consegue medir simplesmente olhando para esse quadro. Espero que vocês tenham gostado desse quadro, espero que principalmente vocês apliquem essa estratégia de gestão de tempo. Ela é super eficaz. O poder disso está em não acumular tarefas em um único dia e distribuir durante a semana e tendo clareza do que você vai fazer. Faça agora, vai aí e já coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, isso. E define manhã, tarde e noite e vai definindo quais são as tarefas que eu vou fazer na parte da manhã, quais as tarefas na parte da tarde, quais as tarefas na parte da noite em cada dia. Espero que esse quadro tenha contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre gestão de tempo. E lembre-se, gestão de tempo é gestão de vida. A gente não consegue gerenciar nosso tempo, a gente consegue gerenciar a nossa vida e decidir para que caminho a gente está indo, para onde a gente quer chegar. Então defina agora os seus objetivos, porque uma pecinha que você está pegando hoje monta o quebra-cabeça da sua vida lá na frente. O dia de hoje é uma miniatura do seu futuro. Grande abraço e valeu, vamos!